Hélio Gaspar é um cara muito bem informado, né? E eu achei interessante na coluna dele hoje, ele cravou. O Sérgio Moro tem 70% de chances de perder o mandato pelos crimes eleitorais que cometeu. Bom, ele não está falando isso no vazio. Você acha que o Moro pode não se tornar senador, Cacai? Ô, Léo, você sabe que eu fui talvez o primeiro adversário desse fascista que usou a estrutura do Ministério Público, ele coordenava um grupo lá na Lava Jato, com interesse claramente eleitoral. A Lava Jato, desde o primeiro momento, eu escrevo isso desde 2015, o Rio Brasil criticando esse cidadão, desde 2015. Então, quando eu li isso hoje do Sérgio Moro, às 6 horas do Hélio Gaspar, às 6 horas da manhã, eu não faço direito eleitoral, mas a primeira coisa que eu fiz foi procurar o meu amigo Guilherme Gonçalves, que é um grande eleitoralista, e perguntei para ele: querido, alguma chance real desse processo contra o Moro? Você vê como é que são as coisas. Eu estava às 6 horas da manhã já pensando com isso. E ele, que é um especialista, respondeu: muitas chances. A prova no abuso de gasto de pré-campanha, ela está muito bem feita e a cassação é muito plausível. Aí depois ele fala uma série de outros comentários e tal e tal. E aí você tem, ele até faz uma observação, que é uma observação que eu gosto sempre de fazer, Florestan. Eu advoguei muito no Mato Grosso e lá tinha uma mulher chamada Sandra, uma juíza, que se auto-intitulava Moro de Saia. Uma coisa ridícula. Por exemplo, o ex-governador chegava para depor, ela deixava ele nu numa sala, só para humilhá-lo, uma coisa impressionante. E ela se elegeu, fez o mesmo caminho do Moro, ou seja, a instrumentalização do Poder Judiciário, no maior caso de oferta da história do mundo. Ela se elegeu e com menos de um ano ela foi cassada. Vocês devem se lembrar disso. Ela foi cassada com menos de um ano. Então, o que diz aqui um especialista, porque eu digo assim, que amador que deu certo só guiar. Eu, quando preciso de uma informação mais analisada, eu vou atrás de quem pode me dar a informação. E tenho no Guilherme Gonçalves um excelente respeito por ele, e ele me disse que a possibilidade de cassação do Moro é muito grande. Então fica aí uma notícia alvissareira para aqueles que prezam pela democracia, porque nós temos que lembrar e bater diariamente, Léo, que esse fascista que está no Brasil, no governo ainda, por mais de uma semana, o bolsonarismo nasceu exatamente dos excessos lá da Lava Jato. O Bolsonaro é filho direto do Moro. Se depois eles se dividiram, é briga de quadrilha. É divisão de butim e de força de poder. Mas ele é fruto direto. Então, parece até que eu sabia que você ia fazer essa pergunta, porque eu consultei. Agora, Cacai, se ele tiver a sua candidatura impugnada, né, se ele perder na justiça, assume o Álvaro Dias, é isso? O segundo mais votado? Não, é o cara do PL, Florestan. O Álvaro passou, né? Não é o Álvaro, o PL que está questionando, não tenho certeza, mas diga, Cacai. Diga aí, Cacai. Esse é um ponto interessante. Eu, semana passada, eu estava conversando com o Freixo, e também eu consultei uns especialistas em eleitoral que dizem que o processo de cassação do mandato do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, é fortíssimo. Olha, eu tenho muita dúvida, nós temos que ter critérios muito rigorosos para cassar alguém legitimamente eleito pelo Executivo. Nós não podemos dar essa força toda ao Poder Judiciário. Tem uma preocupação enorme com esse tipo de cassação. Porém, os especialistas dizem que lá no Rio de Janeiro, a hipótese de caçar o Cláudio Castro é enorme. E eu até falei para o Freixo, nós temos que fazer uma discussão mais ampla, porque lá, se caçarem o Cláudio Castro, nós teremos outras eleições. Nós estamos dando o governo do Estado do Rio de presente para o Bolsonaro. O Bolsonaro vai poder se eleger governador do Rio de Janeiro. Esse é o fato. Até o Freixo ficou... O Cacá não tinha pensado sobre isso. Então, nós temos que trabalhar a inegibilidade desses cidadãos que a gente tem certeza que, enquanto governantes, usurparam do direito de você ter um governo que seja um governo representativo, que seja um governo correto. Então, eu tenho muita preocupação. Lá no Paraná, eu não sei se seria uma outra eleição, se tem a impressão que deve ser o PL que deve entrar. Eu fui procurado ontem por um senador da República que está saindo e que no estado dele, do Nordeste, teve claramente abuso de poder econômico por parte do senador eleito, que é um bolsonarista, e nós vamos para a justiça. Eu chamei, evidentemente, um especialista, né, para estar comigo, para tentar tirar esse mandato desse bolsonarista. Lá terá que ter outra eleição.